Ezequiel capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que haviam 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, virgens e meninos e mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Você pode dizer graças a Deus? Queridos, tome assento, por favor, fique à vontade. Nós estamos aqui nessa noite com muita alegria e com muita confiança, com muita certeza de tudo aquilo que Deus irá fazer. Eu fico feliz porque já ouvi aqui nessa noite os nossos irmãos testemunharem de que Deus, Ele tem feito coisas grandiosas desde o primeiro dia que iniciou-se esta festa. Eu sempre digo de que Deus, Ele tem um propósito quando a igreja do Senhor se reúne. Todas as vezes que a igreja se propõe a adorar a Deus, a realizar um evento para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus tem compromisso para realizar coisas grandes em nosso meio. Porque um trabalho como este, querido, este trabalho ele está revestido de oração. Acredito que esta igreja tem feito com que as suas orações cheguem até o trono da graça de Deus. E eu, nesta noite, antes que tomasse esse microfone na minha mão, Deus já colocava no meu coração de que a vitória já está garantida para esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você tem 2 oportunidades nessa noite. Deus te dá 2 oportunidades aqui nessa noite. A glória de Deus vai passar de uma forma poderosa aqui dentro desse templo, de uma forma tão poderosa que muitas pessoas talvez ainda não tiveram experiência com a glória de Deus como será nessa noite. E você tem 2 oportunidades nessa noite, 2 escolhas. Primeiro, você segura, se agarra com a glória quando ela passar aqui nessa noite de uma forma poderosa. E a segunda opção, ou você agarra com a glória, ou a glória se agarra com você. Em outras palavras, você nessa noite será tocado pela mão de Deus. Eu creio que o milagre há de acontecer. Quantos acreditam nisso? Glorifiquem o nome do Senhor. Glória seja dada o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu sempre digo que quando uma igreja se propõe, um conjunto se propõe a fazer uma festividade, geralmente o pastor propõe isso, olha, vamos fazer, e começa então um trabalho de oração, de investigação da palavra, para saber qual o tema que será colocado, proposto para esse evento. E eu sempre penso comigo que quando nós oramos, o próprio Deus é o primeiro interessado em dar o tema, em dar aquela mensagem para que nós possamos ser edificados. E os irmãos, quando escolher esse tema, eu acredito que o próprio Deus colocou nos seus corações esse tema, entendendo que Deus está desafiando a igreja para um tempo do fim, um tempo de expectativa, de coisas difíceis, de coisas problemáticas, de muitas lutas para a igreja, mas um tempo de muita vitória, de muita bênção e de muito derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Diz o texto que lemos nessa noite que o fim vem. Quando eu leio esse texto, queridos, e fazendo uma pequena exegese, não sendo muito profundo nesse texto, eu entendo e encontro a nação de Israel em tempos difíceis, tempos de crise. O povo de Israel abandonando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tirou aquela nação da escravidão, colocou o seu nome, a sua graça sobre aquele povo, para que fosse um povo poderoso,
para que fosse um povo por onde quer que passasse, pudesse glorificar o nome do Senhor. E eu encontro essa nação completamente sem identidade, uma nação que se afasta de Deus, coloca Deus à parte, se envolve com a idolatria, com o paganismo. A Bíblia diz que até mesmo os sacerdotes do templo haviam se corrompido, haviam feito do culto simplesmente atos cerimoniais, rituais, e Deus não estava mais presente nos trabalhos religiosos do templo. Eu encontro a nação completamente afastada de Deus, uma nação que trilhava um caminho fora daquilo que Deus havia preparado e indicado para aquele povo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus agora olha para aquela nação, e Deus determina que haverá um tempo onde Ele irá julgar aquela nação, aonde haverá um tempo em que Deus virá fazer justiça contra aquela nação, porque abandonou os caminhos e os propósitos de Deus. Por isso o profeta vem então e profetiza para a nação, dizendo: olha, o fim vem, Deus determinou que há de julgar essa nação. E quando eu olho aqui no capítulo 9, uma visão maravilhosa que Ezequiel tem, a Bíblia diz que ele tem uma visão, aonde ele vê algumas pessoas que se aproximam com as suas armas na mão, em direção a Jerusalém, e aquelas pessoas vêm com o intuito de fazer justiça, de castigar, de destruir, de matar muitas pessoas na cidade. Mas dentre aquelas pessoas, diz que vem um homem que é escrivão, e aquele homem traz um tinteiro na sua mão, e aquele homem vem caminhando, e uma voz diz para aquele homem: olha, marca a testa das pessoas, marca a testa daqueles que são fiéis, marca a testa daqueles que não me abandonaram, daqueles que continuam a despeito de todo o pecado, a despeito de todas as crises, mas eles permanecem fiéis. E diz que aquele homem começa a marcar a testa de algumas pessoas, começa a marcar a testa daqueles que são fiéis, e quanto aos outros, diz a palavra de Deus, que o Senhor diz então aos homens que têm armas na mão: matai, destruí, velhos, homens, mulheres, e começai pelo santuário. Eu quero nessa noite aprender com essa palavra uma coisa: estamos vivendo tempos difíceis, como diz a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo onde o pecado cresce, aonde o inimigo, o diabo, ele tenta de todas as formas fomentar a discórdia, tentar de todas as formas esfriar o nosso ânimo, tenta de alguma forma minar as forças e a capacidade da igreja de continuar sendo a igreja do Senhor. Mas eu entendo uma coisa: no meio de tudo isso, de todo esse caos que existe lá fora, a igreja do Senhor ainda continua sendo fiel, guardada pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que ainda que alguns se afastem, alguns se esfriem, mas existem homens e mulheres, crianças e jovens que permanecem buscando e adorando a Deus, guardando a sua identidade cristã, não se envolvendo com os pecados deste mundo, porque amam a Deus e aguardam a sua justiça sobre essa terra. Aleluia! Existe alguém aqui nessa noite cujo coração é totalmente de Deus, e Deus está dizendo ao meu coração que Ele há de passar sobre a sua vida, trazendo grande vitória nessa noite, porque Deus vê no seu coração fidelidade. Ah, meu Deus do céu, que coisa tremenda agora! Parece-me, querido, que o inimigo tem se levantado contra muitas pessoas. Quando eu vejo os irmãos dizer: olha, não foi fácil fazer essa festa, não foi fácil realizar este evento. Sabe por quê? Porque o maior interessado de que essa festa não acontecesse se chama Satanás, porque Satanás sabe que quando a igreja ora, quando a igreja jejua, quando a igreja paga o preço, Deus é fiel e poderoso para responder a nossa oração. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, e nessa noite nós vamos ver isso. A mão de Deus está sobre nós aqui nesse lugar. Ah, meu Deus, eu creio em milagres. É noite do seu milagre. Você vai ser curado, renovado, batizado, salvo, porque o poder de Deus está neste lugar. Você pode sentir isso? Você pode sentir o mover de Deus aqui sobre este lugar nesta noite? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu olho na Bíblia Sagrada, queridos, eu vejo alguns juízos de Deus. Primeiro aqui nós lemos de que Deus fará juízo contra Israel, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, e abandona Deus e passa a viver com os costumes deste mundo. Mas Deus disse: olha, eu hei de julgar essa nação. Eu hei de fazer essa nação passar pelo fogo. Eu hei de fazer essa nação passar pela escravidão. Mas aqueles que são fiéis, os remanescentes, esses eu restituirei para a minha presença. É difícil nesses dias ser fiel a Deus.
É difícil nesses dias, diante de tantas dificuldades, tanto pecado, e às vezes de tanta frieza que entra no coração de pessoas, permanecer fiel. Mas vale a pena continuar servindo a Deus, queridos, porque Deus está de olho em você nessa noite. Os olhos de Deus estão sobre pessoas aqui nessa noite, e eu penso comigo que Deus está estendendo a sua mão e apontando para pessoas aqui, dizendo: olha, eu tenho pessoas fiéis no meio desta igreja, eu tenho pessoas fiéis nessa cidade, e essas pessoas são escolhidas para fazer a diferença, porque a glória de Deus há de tocar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entra dentro de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele anda sentado, montado em um jumento. E quando ele vai entrando dentro da cidade, havia uma festa, a festa dos tabernáculos. E quando ele vai entrando, cumpre aquilo que o profeta Zacarias disse: eis que o teu rei vai entrando no meio de ti, assentado sobre o jumento. E a Bíblia diz que ele vai entrando, e as pessoas, quando ouvem falar que Jesus está entrando na cidade, eles abandonam todas as festas que havia em Jerusalém, porque a religião daquela época não satisfazia o anseio do coração daquele povo. Eles não encontraram no templo nada que satisfizesse o seu coração, e eles vão agora ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que eles tiram as suas capas, pegam galhos de ramos, começam a colocar no meio do caminho, e quando Jesus vai entrando na cidade, eles clamam, cantam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E eles começam a adorar. Mas a Bíblia diz que alguns homens se aproximam e dizem: olha, manda que esses homens se calem, manda que essas pessoas parem de cantar. E Jesus diz assim: olha, se eles se pararem, as pedras clamarão no seu lugar. E eu aprendo aqui nessa noite, querido, que o diabo ele tem raiva quando você clama. O inimigo tem raiva quando você louva a Deus. O inimigo tem raiva quando você exalta o nome do Senhor. O diabo tem raiva quando você exalta, glorifica o nome de Jesus Cristo. Ele tenta impedir você de todas as maneiras. Ah, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é rejeitado na cidade. Ele sobe então no monte, e ele então profetiza contra a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mas eis que desde já a tua casa ficará deserta, e não mais viverá, enquanto não disserem: bendito que vem em nome do Senhor. A Bíblia diz que o juízo de Deus vem sobre aquela nação no ano 70. Aquela nação foi escravizada, destruída, foi completamente destruída, e o seu povo foi disperso por todas as partes, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre, queridos. Aquilo que Deus disse, Deus há de fazer, porque o nome do Senhor será glorificado. Nós somos um povo de promessas, somos um povo da palavra, e a palavra diz que você vai vencer. A palavra diz que você vai chegar lá, que ninguém vai conseguir impedir a sua caminhada. A palavra diz que a sua família vai ser salva. A palavra diz que você vai ser curado. Creia no que a palavra diz. Não importa o tempo, não importa os anos que passarem, Deus disse, Deus fará, porque Deus é fiel em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu tenho promessa na minha vida. Eu sempre digo, eu não vivi nada ainda daquilo que Deus tem para a minha vida. O que eu vivi até agora foi somente um passo daquilo que Deus tem para a minha vida. E eu creio que você tem promessa também, e Deus é fiel para cumprir em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus julgará a nação de Israel. Eu estou tentando, o tempo nosso não dá para nós aprofundarmos no exegese dos textos, mas eu me recordo que a Bíblia diz que chegará um tempo em que a nação de Israel será completamente atacada. Haverá um tempo que a nação de Israel passará quase pelo extermínio, mas nesse tempo essa nação clamará ao Senhor nosso Deus. Ela gritará pelo socorro de Deus, e diz que o desejado das nações descerá sobre o monte das oliveiras, cheio de glória, aleluia. A Bíblia diz que o monte vai rachar no meio, vai se fender no meio, e o Senhor virá para poder derrotar os inimigos de Israel e reinar durante 1000 anos sobre todas as nações dessa terra. Deus é fiel para cumprir
com a sua palavra. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus é fiel também para destruir os inimigos ou o inimigo da nossa vida. A Bíblia diz que o diabo corrompeu o homem, destruiu a intimidade que o homem tinha com Deus. Mas Deus nunca perde uma causa, querido. Tudo aquilo que Deus determinou há de acontecer para a glória do seu nome. Eu estou firmado nessa verdade. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, para falar com o homem, para que o homem viva debaixo da sua presença, para que o homem sinta a sua glória. Deus criou o homem para isso. Mas o homem se afasta por causa do pecado. O diabo faz com que o homem peque. A Bíblia Sagrada diz que o diabo faz com que o homem se afaste de Deus. Mas Deus olha para o diabo e diz para o diabo: você pensa que você venceu? Eu estou parafraseando. Você acha que você derrotou o meu projeto? Você acha que você conseguiu separar o homem de mim? E ele então profetiza contra o diabo e disse em Gênesis capítulo 3 e 15: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus profetiza, Deus é o próprio profeta que dá a declaração da sentença contra Satanás. A Bíblia diz que os anos vão passando, Satanás vai lutando, vai destruindo, vai matando, vai fazendo coisas terríveis contra o homem. Mas um dia Deus cumpre com a sua promessa. Deus envia Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele veio, e a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o diabo sabe disso. A Bíblia diz em Apocalipse: ai da terra, porque a grande serpente foi lançada na terra, e ela está furiosa, porque ela sabe que ele resta pouco tempo. O diabo sabe que a vitória é do nosso Deus. O diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus vencedor, que foi enviado para esmagar a sua cabeça, e ele está furioso. A Bíblia diz que ele brama como um leão, procurando quem possa tragar, nos rodeando dia e noite, procurando oportunidade para nos destruir. O diabo está olhando para você, tentando destruir você. O diabo olha para você e diz: eu vou te pegar, eu vou te destruir, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua família, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua felicidade. O diabo tem raiva de você, sabe por quê? Porque aquilo que ele tinha, hoje você tem. Aqui, para onde você ia, ele agora é que vai, e onde ele estava é você que vai. O céu te aguarda. Deus tem preparado um lugar para essa igreja lá na glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem ciúme de você, ele não aguenta, ele não suporta ver o crente sendo abençoado, e ele procura todos os jeitos de tentar destruir você, acabar com a sua vida. Ele anda em derredor, bramando como um leão, disse o apóstolo. Mas uma coisa eu fico feliz na vida, queridos, porque o diabo não pode contra você, não pode contra a igreja, não pode contra o pastor dessa igreja, não pode contra as irmãs do círculo de oração, não pode contra a mocidade, não pode contra os obreiros, não pode contra as crianças, não pode contra os adolescentes. Ele não pode, porque aquele que acampa, aquele que está habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E diz a palavra: ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O diabo disse: eu vou te pegar, eu vou te destruir. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao seu lado e diz: aqui não, Satanás, porque aqui está a proteção de Deus para a sua vida. Quem sabe nesse exato momento o diabo está armando alguma cilada contra a vida de alguém aqui, contra a sua vida. Quem sabe o diabo está armando algum projeto para te destruir, preparando um laço contra você. Mas não fica preocupado com essa notícia não, porque o anjo do Senhor está na sua frente, quebrando o laço, tirando toda a corrente. Ei, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Deus está aumentando a solução aqui nessa noite. Já tem pessoas que estão sentindo algo poderoso, algo especial de Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo que Ele vai lutar as suas guerras, vai lutar as suas batalhas. Deus será aquele que irá à sua frente, preparando todas as coisas em nome de Jesus. Profetiza nessa noite, usa a tua boca nessa noite e profetiza bênção sobre a tua casa, profetiza bênção sobre o teu trabalho, profetiza bênção sobre a sua família, profetiza bênção nessa noite. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quebra o arco, ele quebra a lança no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado sobre as nações. Aleluia.
temos contigo. Vieste nos atormentar antes do tempo, porque Ele sabe que Jesus é vencedor. E Jesus outorga essa autoridade para a igreja, queridos. Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, vão, pregue por toda parte que o reino de Deus é chegado. Mas vocês vão pregar e vão pregar na autoridade, com autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda vez que o crente se dispõe e diz eu vou fazer a obra de Deus, Deus diz eu vou te dar autoridade. Quando você diz eu vou pregar, Deus diz eu te dou autoridade. Quando você diz eu vou orar, Deus diz eu vou te dar autoridade. Você diz eu vou orar para os enfermos, Deus diz eu vou curar os enfermos. Você diz eu vou orar pelos endemoniados, Jesus diz eu vou expulsar os demônios. Todas as vezes que você se dispõe a fazer alguma coisa, Deus assina embaixo. É só você acreditar. Aleluia, é só você crer nisso. Deus assina embaixo. Eles vão, Jesus disse: vai, prega o reino de Deus, curai os enfermos e expulsai os demônios. E eles saem e vão e fazem a obra. A Bíblia diz que Jesus está em um lugar e eles chegam e dizem assim para o Senhor, felizes da vida, tudo alegre: Senhor, cumpriu aquilo que o Senhor disse. Tudo aquilo que o Senhor falou para nós fazer, nós fizemos e deu certo. Preste atenção. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Pastor César, faça. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Vai ter oposição. Vai ter alguns que se levantam contra, porque talvez não tenham a mesma visão que Deus está te dando. Mas faça, porque Deus assina embaixo. Deus assina embaixo. Irmã Vanina, irmã Justiça de oração, faça aquilo que Deus está colocando no seu coração. Alguns vão dizer loucura, é bobagem, é modismo. O que é isso? O que está acontecendo? A igreja não é a mesma. O que é isso? Não, é Deus que está agindo com autoridade, com poder e com soberania. Tem muitas pessoas que querem formatar o Espírito Santo e dizer ele tem que ser desse jeito, Deus tem que agir assim, Deus tem que agir dessa maneira. E Deus sempre nos surpreende. Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus tem promessa para essa igreja. Deus tem promessa na vida de pessoas aqui. Deus tem promessa na vida de jovens, de irmãs. Deus tem promessa poderosa. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus assina embaixo, aleluia. Aquilo que Deus disse vai cumprir para a glória do seu nome. Tudo que o Senhor disse cumpriu, Senhor. Nós oramos e os demônios se sujeitaram a nós. E Jesus então disse: eu vi Satanás cair do céu. Como um raio, ele caiu do céu. E Jesus diz assim: não vos alegreis porque os demônios se sujeitam a vós, mas alegrei-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas tem uma coisa: eis que vos dou poder, vos dou autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que você está esperando, querido? É tempo de levantar com autoridade. Não é tempo de se conformar com a situação que está acontecendo dentro da sua casa. Não é tempo de se conformar com essa luta. É tempo de se posicionar, tomar uma atitude de fé e vencer no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é tempo de se conformar com a frieza espiritual que entrou no teu coração, dizer: antigamente era assim, eu fazia isso, fazia aquilo, e hoje eu estou bem devagar, eu estou deixando para os mais jovens, aqueles que estão chegando agora, deixa eles, que eles estão mais fortes, eles estão mais animados. Não, querido, levanta, não existe idade para Deus, aleluia. Os jovens, os mancebos correrão, cansarão e até tropeçarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, subirão com asas como águia, diz o Senhor nosso Deus na sua palavra. Não importa o tempo, não importa a idade, o Espírito de Deus te enche nessa noite, te enche de autoridade e poder, aleluia. O Filho vem, mas a igreja do Senhor está de pé, cheia da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que os últimos dias seriam dias difíceis, tempos difíceis. Nos últimos dias muitos apostatarão da fé, está escrito
lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muitos abandonariam a fé por causa dos pecados deste mundo. O amor de muitas pessoas esfriaria. O que nós vemos um retrato de às vezes uma igreja sendo atacada, de uma igreja passando por momentos de crise, aonde muitas pessoas estão se conformando com as coisas deste mundo, aonde muitas pessoas estão perdendo a sua identidade cristã, aonde muitas pessoas não têm mais um compromisso com a palavra de Deus. Muitas pessoas estão como o povo de Israel, procurando esquecer-se de Deus e tentando se conformar e buscando identidade junto com as nações em volta. Mas Deus está em nosso meio, querido. E cuidado, que a Bíblia Sagrada diz que a igreja também passará pelos juízos de Deus. A Bíblia diz que vem um homem, planta uma grande lavoura de trigo, e quando está à noite, aqueles homens, servos daquele homem, dormem e vê o inimigo e começa a semear joio no meio do trigo. Quando levanta de manhã, diz a Bíblia que aqueles homens olham e eles conhecem, porque eles trabalham com aquele tipo de lavoura. Eles percebem que no meio daquela lavoura de trigo existe joio, existe ali uma semente parecida com trigo, igual ao trigo, mas eles conseguem identificar que não é trigo, é uma erva daninha. E diz a Bíblia que eles vão até o seu Senhor e diz: Senhor, o inimigo semeou joio no meio do trigo. O trigo está crescendo, mas existe joio no meio do trigo que também está crescendo. E o Senhor olha para eles e eles dizem: olha, o Senhor quer que nós arranquemos deles e joguemos no fogo? E o Senhor disse: não, calma, deixa eles quietinhos lá, deixa eles pensarem que está tudo bem, deixa eles acharem que está tudo normal, deixa eles continuarem ali no meio. Olha, muitos olham de fora e dizem: olha como está bonita a lavoura de trigo, mas o joio está lá dentro, parece trigo, igual a trigo, cresce com trigo, mas não é trigo. Muitas vezes o lavrador pensa em arrancar: eu vou arrancar. E o Senhor disse: calma, lavrador. E tem alguém até que diz assim: pastor César, arranca, pastor, tem que arrancar isso do nosso meio. E o Senhor disse: não arranca não, porque a raiz está tão entremeada com o trigo que ela que se arranca o joio e o trigo vai junto. Deixa quieto, porque diz a palavra do Senhor que Ele vem. Ele amadou os olhos do Senhor penetram no mais profundo do nosso coração, da nossa alma nesta noite. Deus vê como o homem não vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E o Espírito de Deus está sondando o nosso coração aqui nessa noite. Deus está olhando além daquilo que os olhos humanos podem ver. Os olhos como chama de fogo está penetrando no mais profundo da nossa alma nesta noite. Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece aqueles que usam de engano. Deus conhece aqueles que se disfarçam de trigo. Deus conhece aqueles que se disfarçam de ovelha. Deus conhece aqueles que estão na igreja brincando de crente, dizendo que é crente, mas não são. Deus conhece, aleluia. Engana pastor, engana pai, engana mãe, engana marido, engana mulher, mas não engana Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você. Diz a Bíblia Sagrada: eis que o machado está posto na raiz da árvore. Eis que ele vem, ele traz na mão a sua pá para juntar o trigo na sua eira, juntar no celeiro, e a palha será sacudida e jogada no fogo. Queridos, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem. Ele vai peneirar a igreja. Aqueles que foram lavados pelo sangue, fiéis ao Senhor, ouvirão o troque da trombeta, a voz do arcanjo, e subirão para encontrar com o Senhor dos ares. Marca aqueles que gemem, marca aqueles que não concordam com o pecado, marca com aqueles que não se conformam com o mundo, marca aqueles, disse o Senhor para o homem do tinteiro. Queridos, o Espírito de Deus está aqui nessa noite, e Ele está
olhando para a vida de cada um e o Senhor está passando em revista a tropa aqui nessa noite. Deus está olhando para você e a mão do Senhor está sobre as pessoas aqui nessa noite. Meu Deus, a minha oração é essa. Se tem alguém nessa noite que está clamando, gemendo, que não concorda, pessoas que estão buscando ao Senhor fiéis, passando por luta, prova, mas estão pagando o preço para morar no céu, começa a tocar nessas pessoas aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o tempo virá, o joio será queimado. Passai, marcai nas testas, aqueles que não se misturaram, aqueles que não se conformaram, aqueles que são diferentes, aqueles que guardam a marca, aqueles que amam a vida, aqueles que guardam o Espírito, aqueles que não entristecem o Espírito. Marcai, Senhor, eu quero ver, toca nessa igreja agora com a tua mão, em nome de Jesus. Se o que eu estou sentindo aqui agora é na tua presença, se o que eu estou sentindo aqui não é emocionalismo, não é na minha carne, meu Deus, eu peço que agora comece a pegar dessa graça e comece a distribuir nessa igreja, aonde tiver alguém orando agora, toca, Senhor, com a tua glória, agora, crente batizado do Espírito Santo, receba a autoridade de Deus agora, fala em mistérios em nome de Jesus Cristo. Será tempos difíceis, diz o Senhor, mas tem uma promessa de Deus aqui. Os últimos tempos são tempos difíceis, são tempos de perseguição, são tempos de crescimento do pecado e de ação do diabo, mas será um tempo de grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Deus está derramando o seu Espírito. Quando aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, aquele grande mover, a descida do Espírito Santo, as pessoas olharam sem entender aquilo e disseram: estão bêbados, embriagados, beberam mosto. E Pedro se coloca de pé cheio de autoridade e diz: isso não é mosto, isso é para cumprir o que profetizou o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você está entendendo isso nessa noite? Tem uma promessa para essa igreja aqui nessa noite, nesses últimos dias. É para você, jovem, é para você, cooperador, para você, irmãos, para você, círculo de oração, mocidade, adolescente. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias eu encherei a minha igreja. Deus levantará profetas, homens e mulheres de Deus cheios de autoridade. Deus manifestará dons espirituais de uma forma poderosa no meio da igreja. O fim vem, mas a vitória será nossa em nome de Jesus. Deus nessa noite está marcando essa festa. Deus nessa noite está dizendo para alguém que: olha, você veio para essa festa, dizendo: Senhor, nessa festa eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir uma resposta. Porque Deus, tem muitas pessoas que esqueceram. Eu me recordo quando eu era jovem, todas as vezes que tinha uma festa, eu me preparava. Eu jejuava, eu dizia: Senhor, nessa festa eu quero ver o teu poder. Nessa festa eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Nessa festa eu quero ver almas sendo salvas. Existem pessoas que se esquecem, muitas vezes nem oram, muitas vezes nem pagam o preço, e vêm desapercebidas para o trabalho como se fosse simplesmente uma reunião normal. Mas existem pessoas que oraram dizendo: Senhor, nessa festa eu quero que aconteça algo grande na minha vida. Eu preciso, Senhor, de uma visitação poderosa tua. Eu preciso de uma resposta tua, porque Deus ainda fala. Quantos acreditam que Deus ainda fala? Amém? Deus ainda fala. Deus está mandando orar por vocês aqui nessa noite. Deus vai dar experiências profundas com pessoas aqui nessa noite. Quando eu estava orando hoje, à tarde eu entrei para o quarto para orar e disse: Deus,
o que o Senhor quer de mim ali. E Deus disse: fale, ore, não tenha medo, porque eu farei uma grande obra. Deus já está agindo aqui na vida de pessoas aqui nessa noite. Deus já está curando alguém aqui nessa noite. Você está sentindo a mão de Deus sobre você nessa noite. Essa enfermidade está sendo curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava orando em casa esses dias atrás. Entrei pro meu... Aliás, eu estava no quarto sozinho. E o Espírito Santo de Deus começou a me chamar para a oração. Deus falou comigo assim, me atraiu. Eu senti aquela alegria de Deus e senti que Deus estava me chamando para orar. Eu fechei a porta do quarto, dobrei os meus joelhos, era tarde, e comecei a falar com Deus ali na beira da cama. E quando eu estava orando, não foi eu que busquei a Deus, foi Deus que me buscou naquela hora. Eu estava orando e de repente eu senti a glória de Deus que encheu aquele quarto, como se Deus tivesse descido literalmente dentro daquele quarto. Você que tem experiência com Deus, você está sabendo o que eu estou dizendo. Você sabe o que é isso quando Deus vem, é a diferença, as coisas se tornam diferentes. Eu comecei a orar e aquela alegria tão grande, a certeza da presença de Deus era tão grande, que eu ousei naquela noite, naquela tarde, eu ousei diante de Deus e disse: Deus, toque em mim. Eu quero sentir a tua mão sobre a minha cabeça. E quando eu disse isso, eu senti como uma mão veio e tocou na minha cabeça. Eu senti até o meu cabelo abaixando assim, queridos. Deus é real. Deus é verdadeiro. Eu senti quando a mão bateu na minha cabeça. E quando aquela mão bateu na minha cabeça, eu caí embriagado no chão. Não sei quanto tempo fiquei ali no chão, completamente arrebatado pelo Espírito Santo. E quando eu voltei, eu tentei me levantar e estava completamente embriagado. Tentava falar alguma coisa e não conseguia. Eu saí de dentro do quarto, abri a porta, segurando na parede, tentando firmar, e cai aqui, cai ali. Passei na porta do quarto onde estava minha esposa, os meus filhos, e eles viram eu passando, olharam, e alguém brincou assim: olha o papai ali como é que está fazendo graça. Eu estava completamente dominado pelo Espírito Santo. Eu cheguei na cozinha, encostei na parede, olhei para o quarto, e minha esposa veio na minha direção e chegou perto de mim, me deu umas duas balançadas e disse: Roberto, o que é que você está fazendo isso? O que você está brincando? Eu tentei abrir a minha boca para falar, mas não saiu nada. Eu não conseguia falar. E ela criou uma força de Sansão, me pegou e saiu me carregando e me deitou na cama lá no quarto. E eu fiquei lá, sem forças. Eu entendi agora, querido, o que João disse. E quando ele viu o Senhor, ele caiu sem forças. Ezequiel caiu sem forças. E a Bíblia diz que o Senhor veio e tocou nele e disse: levanta. Eu sei aquilo, literalmente eu vivi aquele momento. Acabou as minhas forças, eu fiquei sem ter força alguma. Eu queria até morrer de tanto gozo na minha alma. E ela disse: quer que eu chamo alguém para te levar no médico? Eles não entendiam. E os meninos começaram a querer chorar, preocupado. E ela tentava, eu não conseguia falar nada. E ela então balançava: você quer que eu chame alguém para levar você de carro no hospital? E eu tentava falar alguma coisa. E ela começou a preocupar, angustiar. Os meninos começaram a querer chorar. E de repente eu virei para ela, tentei falar alguma coisa. E quando eu abri a minha boca, Deus me tomou em mistérios e colocou um hino espiritual na minha boca. Eu comecei a cantar em línguas estranhas naquele momento ali dentro do quarto. Um hino tão lindo, um hino tão maravilhoso. Eu cantava, adorava a Deus em línguas estranhas. E Deus começou a me dar interpretação. Eu cantava e interpretava aquele hino. Eu cantava e Deus usava a minha própria boca para interpretar. E a minha esposa então foi edificada. Ela viu que Deus estava naquele quarto, foi renovada. Os meninos também são batizados com o Espírito Santo, foram renovados naquela hora. A glória de Deus encheu aquele quarto naquele momento. E Deus disse: a partir de hoje eu estou te dando um ministério diferente. Não temos a
Receba a autoridade de Deus agora. Comece a falar em mistérios em nome de Jesus. O Espírito de Deus está já enchendo o coração de alguém.